Olá para você que acompanha o Repórter Diário Online no site e nas redes sociais. Estamos na Câmara Municipal de São Caetano do Sul para conversar com o presidente Pio Mielo num dia polêmico, sessão polêmica. O recesso foi levantado para a votação de uma revisão numa lei de 1973 a respeito do funcionamento de postos de combustível na cidade, e essa revisão vai permitir o funcionamento de uma escola infantil, a Emi José Auríquio, tão falada Emi José Auríquio. Pio, prazer falar contigo, e eu já aproveito para te perguntar, em 2015 esse tema veio à tona, está voltando agora, esse tema veio à tona, você era vereador e um artigo já foi revisto. O que é que muda desta vez? Primeiro, uma honra estar aqui presente, a você que acompanha e prestigia o Repórter Diário. É muito importante esse canal de formação para que a população acompanhe o dia a dia da política da nossa e das outras cidades. Primeiro, eu acho que hoje é um dia histórico para a Câmara. Eu não me recordo, a minha memória, de um presidente levantar o recesso, onde teve a ampla maioria dos vereadores, para discutir um tema tão polêmico quanto esse. Com casa cheia, inclusive. Com casa cheia, plenário cheio, assessores, imprensa, a ampla maioria dos vereadores, num debate tão importante para a cidade. Há uma lei de 1973, há exatos 44 anos, uma lei que regulamentava o funcionamento dos postos de gasolina na cidade. Naquela época, havia uma densidade demográfica, havia uma legislação que após esses 44 anos mudou-se. Hoje a legislação, a segurança em relação aos postos de gasolina é extremamente mais rigorosa do que era tantos anos atrás. Esta lei não permitia que você tivesse postos de gasolina a 300 metros de escolas, de repartições públicas e outros afins. Em 2015, essa lei teve a primeira revisão, onde caiu essa barreira, por entender que os postos de gasolina já estão adequados de maneira segura em relação a evitar riscos de explosões, poluição sonora, poluição enquanto a cheiro, a odores. Em 2015 já houve um ajuste e caiu essa barreira dos 300 metros, o que permitiu a regularização de vários postos na cidade que já funcionavam em desacordo com a lei de 73. Na prática dá para listar pelo menos umas 5 escolas que funcionam, ou postos de combustível que funcionam a menos de 300 metros de escolas aqui em São Caetano. Várias escolas. E aí houve um entendimento que agora nós precisamos fazer mais um ajuste. Você tem aí um posto de gasolina que estaria de forma lindeira ao lado de um posto de gasolina. Não é parede com parede, há uma distância entre as bombas e o posto de pelo menos aí uns 6, 7 metros, que forma um grande corredor com uma grande corrente de ar. Na prática, 5 metros ou 10 metros não faria grande diferença do ponto de vista da viabilidade. Nós vemos hoje, por que não foi feito no passado? Porque no passado não havia a escassez de vagas que hoje a gente está tendo. Vários prédios estão sendo ocupados com moradores novos, com crianças. Você tem uma crise econômica onde crianças da rede particular tomaram a decisão de sair da rede particular e ir para a rede do ensino público, que é referência em São Caetano, sempre foi. Então é obrigação do Poder Executivo e do Poder Legislativo encontrar meios. Então nós fizemos uma alteração hoje da lei de maneira muito transparente, muito democrática. Foi-nos apresentado vários laudos que atestam a seguridade, a segurança deste posto, dessas condições. Fomos em loco fazer uma visita na escola para ver as condições de que atualmente funciona a merenda lá. Então, do ponto de vista de acomodação de segurança para as crianças, isso já ocorre. A Câmara se reuniu, a maioria, 12 vereadores entenderam que poderiam fazer o ajuste da lei, foi feito. Agora o prefeito deve enviar à Câmara, aí sim, uma lei específica para que se crie a escola. Nós permitimos que se crie, mas não foi criada, será criada, aí sim, para que a gente tenha mais uma escola que ofereça em torno de 250 vagas, se for período integral, para as crianças da cidade. A primeira sessão mesmo do ano, nós já dissemos aqui, o recesso foi levantado. A primeira sessão, dia 7 de fevereiro, exclusivamente para a escolha da formação das comissões. Provavelmente na próxima já deve entrar o projeto do prefeito Auríquio para a abertura da escola? Eu penso que talvez a gente tenha até que fazer uma sessão extraordinária, conforme for aí o entendimento dos vereadores. Dia 7 é pauta única.
é uma sessão exclusiva para montar as comissões que irão nortear todos os projetos que aqui chegarem, né? A Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento, composta por vereadores da Casa. Feito este procedimento, aí sim a gente pode pensar. A próxima sessão ordinária vai ser dia 14. Eu pretendo, se houver tempo, já no dia 14, limpar a pauta, o que tem aí represado do Executivo já entrar nessa sessão. Agora, se for necessário que haja algum ajuste por conta do calendário escolar, nós o faremos. Para não comprometer o início do ano letivo, para encerrar esse assunto, Emi José Auríquio, em 2015, nós já dissemos aqui, houve uma revisão da lei, não existia esse impedimento até então. Não existia esse impedimento até então a estabelecimentos lindeiros, não se falava de parede com parede, estabelecimentos vizinhos. Eu perguntei para o vereador Jander Lira, ele me disse que não era vereador na época e não poderia opinar. Você acredita que a escola permaneceu fechada enquanto a estabelecimento de ensino, o prédio, na verdade, onde hoje funciona melhor, por motivação política? Creio que não, de forma alguma. A Secretaria de Educação do governo anterior, muito bem conduzida pela professora Ivone Braido Voltarelli, para aquela realidade daquele momento, havia uma adequação de matrículas de vagas escolares, onde não se fez necessário o uso daquele prédio para essa finalidade. Foi utilizado como para depósito da merenda, também extremamente de qualidade importante para a cidade. Essa gestão entendeu, na nova Secretaria de Educação, também muito bem representada pela professora Janice, entendeu que com aquela escola haveria condições de acomodar de um ano para o outro, só para você ter noção, e eu falo enquanto professor, pelo menos 400 novas requisições de matrículas, elas se somam. Quer dizer, se você somar um pouco das matrículas armazenadas, represadas, mais o volume que aqui se apresenta em todo início de ano, houve um entendimento nessa gestão que aquela escola deveria ser aberta. Então eu não entendo que houve absolutamente, eu era vereador da época, não houve nenhuma reunião, nenhum diálogo enquanto à motivação política. A decisão naquele momento era uma decisão técnica, ou seja, as escolas naquele momento acomodavam as nossas crianças, então não precisava fazer uma adequação àquela escola. Hoje a gente vive uma outra realidade. São Caetano com quase 160 mil habitantes. Já se passaram 2 anos dessa adequação. Nesses 2 anos, prédios estão sendo entregues, moradores estão vindo para a cidade. Então houve uma necessidade emergencial e houve um entendimento que essa escola. Então não houve absolutamente nada, nenhuma motivação política, seria irresponsabilidade de qualquer governo usar matrícula escolar por motivação política. A motivação política se dá no debate, se dá no enfrentamento de ideias, não com vagas de escola. Pio, embora na prática vocês coloquem aí que vamos dizer assim, o G10, o grupo de 10 vereadores que se dizem independentes, embora na prática haja esse discurso da independência, há muita gente na cidade que espera talvez uma primeira rusga aí entre legislativo e executivo, que espera uma oposição de fato. Qual vai ser o teu papel enquanto presidente aí da Câmara? A tua posição em nenhum momento vai ser de oposição ao governo Auríquio? Primeira rusga não, segunda, porque a primeira já foi na presidência, Se não tivesse sido rusgas, eu não estava aqui enquanto presidente, Eu fui eleito pela mão dos vereadores, não fui eleito pela mão do prefeito. O nosso papel é de diálogo. É claro que não é uma Câmara que vai ser calma, serena e tranquila, não está favorável a tudo que o Executivo manda. Agora, eu acho que tem que mudar, de verdade, esses rótulos, a sustentação. Então, tudo que o prefeito manda para a Câmara é maravilhoso? Eu sou de oposição, então tudo que ele manda é péssimo? Há de se ter cautela, eu acho que há de se ter calma, Equipe, de uma certa forma, para São Caetano, é uma novidade essa divisão aí de oposição e situação, Mas São Caetano já teve oposição, já teve vereadores muito mais situacionistas. Eu creio que agora a gente tem que buscar um equilíbrio. O prefeito aponta que mandará uma reforma administrativa para a Câmara. Não há consenso. Vamos ler, vamos entender, vamos debater, vamos entender os argumentos. O prefeito abriu a agenda dele, recebeu os vereadores na semana passada, apresentou uma série de laudos, de certidões que atestavam a seguridade do posto. Então não foi nada impositivo, nenhum vereador mudou de lado. Fomos visitar a escola pessoalmente. Então houve diálogo, houve entendimento da importância. Como eu pretendo que haja em outros temas, em outros assuntos. Eu creio que, numa Câmara com 19 vereadores, todos eleitos pela vontade popular, é natural que tenham opiniões divergentes.
Se um vereador é eleito pela coligação do prefeito Aurico e por eventual situação mudar de voto, ser taxado que virou oposição, ou se algum vereador mais alinhado à minha presidência agora virou situação, eu acho isso leviano, e imaturo e irresponsável. Né? A gente tem muito hoje articulista de Facebook, nós temos muito gênio da política, né, por detrás do teclado, se candidata, disputa uma eleição, ganha uma eleição, vem para o plenário e vem defender a cidade para valer. É muito fácil você ficar só nas redes sociais inventando, fomentando. Eu acho que temos que parar com essa irresponsabilidade. Fui eleito o segundo vereador mais votado da cidade, o vereador do PMDB, partido do ex-prefeito, o qual eu tenho muito respeito, eu tenho muito diálogo. Em nenhum momento o prefeito, o ex-prefeito, interferiu na votação passada ou neste processo. Se fosse motivação política, poderia ter ligado e orientado os vereadores da bancada a votar contrário. Respeitou a autonomia da casa, o atual prefeito respeitou a autonomia da casa e é assim que eu pretendo conduzir, com respeito, com diálogo e sempre a favor de São Caetano. Convido a todos que venham para as sessões. Terça-feira, a partir das 17 horas, a sessão ocorre e é aberta à população. Você sempre está presente, a imprensa, mas eu acho que é legal porque aí você traz a população para perto da política. Não fica só opinando através de Facebook ou de grupos organizados da política. Pio, obrigado por atender o Repórter Diário. Eu que agradeço mais uma vez. Você que tanto ajuda a informar e formar opiniões na cidade, é uma honra e uma responsabilidade estar aqui presente. Muito obrigado. E a gente, a qualquer momento, traz novas entrevistas nas 7 cidades da região do Grande ABC, o Repórter Diário online, nas redes sociais e aqui no site. A gente se vê.